Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da Williams. Dá dó, né? Não dá um negócio assim, a gente vê uma equipe com uma história tão grande, tão bonita, tão gigantesca, passar pelo que está passando. Esse final de semana foi particularmente ruim, os dois carros da Williams chegaram nas últimas posições entre aqueles que terminaram o Grande Prêmio de Mônaco andando. E os pilotos, enfim, reclamam que o carro é ruim. Né? O Sirotkin fala um pouco menos, o Stroll tem falado desde o começo da temporada com um pouco mais de veemência. E agora é a vez do Kubica dar uma declaração que é assustadora. Né? O carro tem um problema no banco. No banco. O assento, o projeto do carro, o desenho do carro, o espaço do carro, sabe, sei lá o quê, os pilotos não ficam confortáveis no assento. Né? O piloto de Fórmula 1 dirige o carro de uma maneira muito apertadinha, deitado, né, praticamente. E se você não tiver, se o piloto não tiver 100% de conforto dentro do cockpit, o cara não consegue guiar no limite necessário, não é? E aí os caras da Williams não conseguem sentar direito no carro. Gente, é muito bizarro, é muito bizarro. E a crise já resultou na demissão do seu técnico em aerodinâmica, dos engenheiros da equipe. Embora não sei se tenha a ver isso exatamente com a aerodinâmica, possivelmente, né? Talvez o desenho do cockpit como um todo. É difícil a gente saber em detalhes, mas o fato é que quando a gente fala em carro mal nascido, nós estamos falando exatamente desse carro da Williams. Mas não é só isso, é claro, não é só o carro mal nascido. É uma temporada mal nascida, mal parida, como dizia o Pablo Escobar. Mal parida porque a Williams optou no final do ano por escolher ou por dar os seus carros, dar os seus cockpits a dois pilotos muito inexperientes. Né? O Stroll, ok, com uma temporada já, mas esse Sirotkin, em troca de alguns rublos, a Williams formou aquela que é sem dúvida a pior dupla de pilotos da temporada e está amargando aí a última posição no Mundial de Construtores. E vai ser assim, né? Vocês se lembram que no ano passado, ou talvez no comecinho desse ano, quando a gente fazia aqui uma prévia do que poderia acontecer com as equipes nesse ano, nessa temporada de 2018, mesmo sem ver os carros, sem teste, sem nada, a gente já dizia que a Williams era candidatíssima a disputar a última posição no campeonato com a Sauber. Apesar do motor Mercedes, apesar disso, apesar daquilo. E isso está se confirmando, né, da forma mais dramática possível para os pilotos, né, para aqueles que guiam os carros. Mas também para aqueles que gostam da Williams, da história da Williams. A Williams do Mansell, do Prost, do Piquet, a Williams do Keck Rosberg, a Williams do Ayrton Senna, do Damon Hill, do Jacques Villeneuve. Estou falando aqui de pilotos, alguns, né, campeões, alguns multicampeões. A Williams de parcerias incríveis com a Honda, com a Renault, e está nessa draga que é realmente assustadora, né? É assustadora. É o preço que se paga, né, quando se abre mão de ambições esportivas para tentar resolver apenas os problemas de caixa, né, de dinheiro. Ah, mas sem dinheiro não se faz Fórmula 1. É verdade, sem dinheiro não se faz Fórmula 1. Mas espera um pouquinho. Vejam a Force India, olhem para a Force India. Né? Tem piloto pagante ali? Talvez a Mercedes bote algum dinheirinho ou dê algum desconto nos motores por conta do Ocon, ok. Mas é o Ocon, né? A Mercedes não empurrou lá o Flávio Gomes. Deixa os caras correr aí, para esse cara é legal. Não. Então, é muito preocupante o momento pelo qual passa o Williams, porque a recuperação, eu digo preocupante porque a retomada, né, de uma equipe como essa leva muito tempo, se conseguir. Né? Houve um esboço de retomada com Bottas e Massa, uma dupla boa, quando a Mercedes foi para lá, teve pódio, teve pole position, teve bons resultados, teve uma ótima posição na classificação do Campeonato Mundial, mas depois a coisa foi de novo começando a patinar e tal, e aí, desde o ano passado principalmente, a maionese desandou de vez. Né? Eu estou falando que é preocupante porque a gente já viu na história, embora
seja um pouquinho difícil a gente comparar momentos históricos, mesmo que recentes, com os momentos atuais, em que o mundo está mudando tão rapidamente, tudo está mudando tão rapidamente. Mas enfim, há casos na história, episódios na história, de equipes muito grandes que sucumbiram, né, às crises e acabaram desaparecendo. Como, por exemplo, Tyrrell, como Brabham, como a própria Lotus, equipes talvez não tão grandes, mas que tinham lá algum status. Eu me lembro assim, de supetão, sei lá, da Arrows, da Ligier, equipes que foram desaparecendo ao longo do tempo. É novidade? Não, talvez não seja novidade. Mas essas equipes eram substituídas por outras, né? Novos, digamos, players surgiam na medida em que elas iam desaparecendo. Era mais fácil fazer Fórmula 1, era mais barato fazer Fórmula 1. Então, sumiram Brabham, Tyrrell e Lotus, mas, pô, vieram Jordan, Sauber, quem mais? A própria Red Bull, antes da Red Bull, Stewart, depois Jaguar. Então, enfim, havia uma certa rotatividade e havia um certo interesse de grupos, às vezes de montadoras, ou mesmo de equipes de corrida, de competição, em chegar à Fórmula 1. E esses espaços foram sendo ocupados. Se uma equipe como a Williams desaparece, quem sobe? Né? Eu acho que isso é algo que a Fórmula 1 precisa começar a pensar, em se preocupar. Porque são 10 equipes hoje, que a gente tem 20 carros correndo, e é muito difícil imaginar qualquer grupo, de uma hora para outra, resolver entrar na Fórmula 1. A Haas, que é um brinquedo do Gene Haas, digamos assim, que é um cara multibilionário, levou 2 anos ali para poder começar a correr, para entrar na Fórmula 1. A gente consegue imaginar um novo momento de nanicas, como foi aquele período em que surgiram 3 de uma vez só, né? A Lotus Verde, a Espanha e a Virgin? Não consigo. Pelos custos da Fórmula 1, pelo desinteresse das montadoras, pela limitação das fábricas que fazem motores de atender muitos clientes, a gente não consegue imaginar isso, né? Então, se uma equipe como a Williams desaparece, o que acontece? Não sei se entra alguém no lugar, não, né? Olha para a Fórmula 2, por exemplo. Tem gente ali forte o bastante, com cacife financeiro para entrar na Fórmula 1? Não, não tem. Então, é triste ver o que está acontecendo com a Williams. Ela vai perder a Martini no ano que vem, quer dizer, está sem patrocinador principal para o ano que vem. Vai ter um faturamento, digamos assim, em termos de premiação, muito baixo, porque vai ficar em último lugar no campeonato, e isso pode levar a Williams, eu não vou dizer a bancarrota, mas a uma fase muito prolongada de penúria técnica, de resultados, né? Algo que nos faz imaginar que talvez o Frank Williams nunca mais veja a sua equipe minimamente competitiva, o que é muito triste. Enfim, mas é uma opção, é uma escolha que a Williams fez. Claire Williams não me parece ser uma pessoa muito preparada para exercer as funções importantes que exerce, né? A Williams, como grupo de tecnologia, parece ter alguma solidez, né? Faz coisas para fora, né? Costura para fora, mas no seu core business, que deveria ser pelo menos, que é a Fórmula 1, a coisa está realmente muito feia. Pessoal, hoje é quinta-feira, hoje gravo o nosso GP às 10 de amanhã, e no final de semana eu estou embarcando para a Rússia, né, para disputa não, para cobertura da Copa do Mundo, durante 45 dias. Mas amanhã eu falo sobre isso no último GP às 10 da semana, tá bom? Bom dia para todo mundo, bom feriado, né? Estamos no feriado, bom feriado para todo mundo.